Vídeo. Em Jerusalém, há muitos séculos, nasceu um menino chamado Manassés. Ele veio ao mundo como herdeiro de um reino abençoado, filho do poderoso rei Ezequias e da rainha Hefzibá. Seu nome, que significa fazer esquecer, carregava um peso curioso. Seria ele um sinal de esperança para o povo ou o prenúncio de algo maior e mais misterioso? Naquele tempo, Jerusalém era um centro de fé e tradição, onde cada pedra parecia sussurrar as promessas de Deus ao seu povo. Manassés cresceu em um ambiente cercado por histórias sagradas e o exemplo de seu pai, Ezequias, conhecido por sua devoção e por liderar uma grande reforma espiritual em Judá. Ezequias havia banido ídolos, restaurado o culto no templo e mostrado ao povo o caminho da obediência ao Senhor. A casa real, embora luxuosa, tinha o tom austero de uma fé inabalável. Mas mesmo sob a sombra desse exemplo de piedade, Manassés era apenas um menino, inquieto, curioso e talvez já um pouco rebelde. Seus olhos grandes e brilhantes observavam tudo: os sacerdotes no templo, os soldados nos portões e até as influências estrangeiras que, discretamente, começavam a se infiltrar nas ruas da cidade. Quem poderia prever que esse jovem, com a inocência de uma criança e o destino de um rei, se tornaria um dos líderes mais controversos de Judá? Quando Ezequias morreu, Manassés tinha apenas 12 anos. Tão jovem e já sentado no trono, o peso da coroa parecia desajeitado sobre sua cabeça. O que ele sabia sobre governar? Sobre manter a aliança com Deus? Ainda assim, o destino não esperaria que ele crescesse. A partir daquele momento, sua história começaria a ser escrita. Uma história que, como um rio turbulento, seguiria caminhos inesperados. Os dias de infância de Manassés foram vividos sob a sombra de seu pai, o rei Ezequias, um homem conhecido por sua fidelidade a Deus e pela força com que guiou o povo de Judá. Para um menino, aquilo poderia parecer tanto um exemplo brilhante quanto um peso insuportável. Ezequias era o tipo de homem que, ao falar, fazia os anciãos assentirem com respeito e os jovens ouvirem com reverência. Ele destruiu altares pagãos, desafiou tradições idólatras e chamou o povo de volta ao Deus de Israel. Tudo o que fazia parecia destinado a honrar o Senhor. Manassés via seu pai se ajoelhar no templo, os olhos fechados em oração, enquanto os sacerdotes entoavam cânticos de louvor. Ele observava as festas sagradas, as procissões carregadas de significado, mas também via as expressões de descontentamento de alguns que, em silêncio, desejavam o retorno das práticas antigas. Para o jovem príncipe, o mundo parecia dividido. De um lado, a obediência rígida a Deus, ensinada por Ezequias. Do outro, os sussurros de uma liberdade que ele ainda não compreendia, mas que o intrigava profundamente. No palácio, os conselheiros do rei conversavam em vozes baixas, tecendo estratégias para manter o reino unido. Nas ruas de Jerusalém, comerciantes traziam mercadorias de terras distantes, carregando junto de seus produtos histórias de outros deuses, outros costumes, outros caminhos. Era impossível para Manassés não perceber os olhares e as palavras que questionavam a austeridade de seu pai. Essas influências, embora sutis, começavam a formar rachaduras no que parecia ser uma estrutura inabalável. A morte de Ezequias foi um golpe que abalou Jerusalém. O povo chorava pelo rei piedoso que os guiara com tanta devoção. Nas ruas ouviam-se lamentos e preces, mas dentro das muralhas do palácio, o vazio deixado por Ezequias era ainda mais profundo. E ali, sentado num trono grande demais para ele, estava Manassés, com apenas 12 anos, forçado a carregar o peso da coroa. Ainda criança, ele olhava ao redor e via rostos ansiosos, conselheiros experientes, sacerdotes zelosos e generais prontos para proteger o reino. Todos esperavam que ele continuasse a obra de seu pai, mantendo firme a aliança com Deus.
Mas como poderia um garoto que mal começava a entender a vida guiar um povo inteiro? Os primeiros dias de seu reinado foram marcados por um silêncio quase sufocante, como se o reino prendesse a respiração, aguardando os primeiros atos de seu novo líder. Enquanto os conselheiros murmuravam palavras de prudência e responsabilidade, outras vozes começaram a se aproximar de Manassés. Eram vozes suaves, persuasivas, que falavam de um mundo além dos muros de Jerusalém. Um mundo de deuses diferentes, de prazeres desconhecidos e de um poder que parecia maior do que qualquer coisa que seu pai havia mostrado. Aos poucos, essas influências começaram a moldar o jovem rei, como o vento que esculpe lentamente uma pedra. Foi então que as primeiras mudanças começaram a acontecer. Altares antigos, destruídos por Ezequias, começaram a ser reconstruídos. Religiões proibidas voltaram a florescer nas sombras e logo sob a luz do dia. Para alguns, parecia um ato de ousadia. Para outros, era uma traição ao legado de Ezequias. Mas para Manassés, era como se estivesse descobrindo um novo caminho, um caminho que parecia prometer liberdade, mas que, na verdade, o levaria a um destino sombrio. O jovem Manassés, agora sentado firmemente no trono, parecia determinado a marcar sua própria era. O que começou com a reconstrução de altares pagãos, logo se transformou em algo muito maior e mais sombrio. Não se tratava apenas de tolerar outras crenças ou de permitir práticas antigas. Era como se ele tivesse decidido apagar tudo o que seu pai fizera, como se cada pedra removida por Ezequias precisasse ser colocada de volta, e com ainda mais força. Os sacrifícios começaram a retornar, não apenas de animais, mas de algo muito mais sombrio e terrível. Sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Dizem que o próprio rei ofereceu seu filho no fogo, um ato tão cruel e inimaginável que fez o coração de Judá estremecer. Ele não apenas tolerava a idolatria, ele a liderava. Sacerdotes do Senhor foram perseguidos, profetas calados e as palavras de Deus substituídas por sussurros de espíritos e adivinhos. O templo sagrado, o lugar onde a presença divina habitava, tornou-se um símbolo da rebelião de Manassés. Ele mandou erguer ídolos e imagens pagãs dentro do templo, desafiando abertamente tudo o que aquele lugar representava. Era como se, em cada ato, ele gritasse contra os céus, exigindo ser notado, mesmo que para o pior. Jerusalém começou a mudar. As ruas, antes cheias de preces e louvores, agora eram palco de rituais estranhos, barulhos de tambores e cânticos em línguas desconhecidas. O povo estava dividido. Alguns, seduzidos pela promessa de algo novo, seguiam o rei. Outros, aterrorizados, sussurravam preces em segredo, pedindo que Deus intervisse antes que fosse tarde demais. Mas os avisos vieram. Profetas corajosos, arriscando suas vidas, enfrentaram Manassés, clamando por arrependimento e alertando sobre o juízo iminente. Ele os ignorou. E assim, com cada ato de desafio, ele se aproximava mais do limite, aquele momento em que o juízo divino, tão paciente, finalmente se tornaria inevitável. A profanação do templo em Jerusalém foi talvez o ato mais ousado e perturbador de Manassés. Para o povo de Judá, aquele lugar era mais do que um edifício. Era o coração da aliança com Deus, o centro espiritual onde o céu e a terra pareciam se encontrar. Mas, sob as ordens do rei, o templo tornou-se irreconhecível. Onde antes se ouviam hinos sagrados e orações reverentes, agora ecoavam cânticos a deuses estrangeiros e rituais que encheriam de terror até os corações mais endurecidos. Manassés mandou erguer imagens esculpidas de Baal e de Azerá, deuses que representavam tudo o que o Senhor havia condenado. Altar após altar foi construído dentro do templo, e o incenso queimado em honra a esses ídolos parecia encher o lugar de uma fumaça opressiva, como uma névoa de escuridão.
O local que antes representava pureza e santidade, agora parecia tomado por uma sombra inquietante. Nas ruas de Jerusalém, muitos olhavam para o templo com olhos cheios de incredulidade. Alguns ousavam murmurar entre si que a profanação daquele lugar era um sinal claro de que o favor de Deus estava se afastando. Outros, especialmente aqueles mais próximos ao rei, seguiam os novos rituais com um fervor quase frenético, como se a destruição das antigas tradições fosse uma libertação há muito esperada. Mas havia algo no ar, uma tensão que parecia crescer a cada dia. Os profetas continuavam a advertir, suas vozes se erguendo como trovões em meio ao caos. "Volte-se para o Senhor", clamavam, mesmo sabendo que suas palavras eram como flechas atingindo uma muralha de pedra. Manassés não apenas ignorava seus alertas, mas os enfrentava com desdém, como se estivesse decidido a provar que era intocável. O que ele não sabia, ou talvez se recusasse a acreditar, era que essa sensação de intocabilidade estava prestes a ser abalada. As ruas de Jerusalém estavam agitadas, mas não com a alegria de celebrações antigas. O murmúrio inquieto do povo parecia ecoar nos becos e praças. As palavras dos profetas, como um tambor distante, insistiam em lembrar a todos que a paciência divina tinha limites. Eles vinham com roupas simples e vozes cheias de autoridade, gritando para quem quisesse ouvir: "Arrependam-se! O juízo está à porta." Alguns fechavam os ouvidos, enquanto outros, temerosos, olhavam para o céu, como se esperassem que algo caísse sobre eles a qualquer momento. Manassés, no entanto, não se abria às advertências. Pelo contrário, cada palavra profética parecia endurecer ainda mais seu coração. Ele enxergava os mensageiros de Deus como inimigos de seu reino, desafiadores de sua autoridade. Seus homens começaram a persegui-los, prendendo-os e, em muitos casos, silenciando-os de forma cruel e definitiva. Os gritos dos profetas não o faziam recuar. Pareciam, ao invés disso, alimentá-lo, como se sua rebeldia contra o céu fosse uma chama que crescia com cada desafio. Mas enquanto Manassés governava com mão de ferro e coração de pedra, sinais de inquietação começaram a surgir nos limites de seu reino. Os assírios, um povo conhecido por sua força brutal e exércitos invencíveis, começaram a rondar Judá como predadores, observando uma presa distraída. O rei, mergulhado em seus rituais e alianças com deuses estrangeiros, parecia não perceber o perigo iminente. Era como se as palavras dos profetas tivessem se transformado em realidade. O silêncio de Deus, que Manassés tanto ignorara, não era abandono, mas o prenúncio de algo muito maior. E enquanto os muros de Jerusalém permaneciam de pé, cada pedra parecia vibrar com uma tensão que não podia ser ignorada. Havia um pressentimento no ar, um aviso que o próprio rei ainda não compreendia, mas que logo se revelaria de forma inesquecível. A noite era densa e silenciosa, exceto pelo som distante de tambores que ecoavam no coração de Jerusalém, onde Manassés continuava a liderar seus rituais pagãos. Mas enquanto o rei se ocupava em desafiar os céus, um perigo muito terreno se aproximava. O exército assírio, feroz e impiedoso, estava à espreita, pronto para atacar. Eles não vieram com avisos ou ameaças, surgiram como uma tempestade repentina, atravessando fronteiras e derrubando resistências com força esmagadora. Quando os soldados de Judá finalmente perceberam a ameaça, já era tarde demais. Os assírios cercaram Jerusalém com precisão cirúrgica, seus gritos de guerra perfurando o silêncio da madrugada. Manassés, o rei que se considerava invencível, foi arrancado de seu palácio com brutalidade. Preso como um animal, ele foi amarrado com ganchos de ferro, um tratamento humilhante reservado aos piores inimigos do Império Assírio. O povo de Judá assistia em silêncio. Muitos, sem saber, se lamentavam ou se acreditavam que aquele era o início do juízo divino anunciado pelos profetas.
os soldados assírios não pouparam Manassés de nenhuma humilhação. Ele foi arrastado pelas ruas como troféu, cada passo uma ferida em seu orgulho, cada olhar do povo um espinho em sua alma. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam medo e confusão. O que havia acontecido com o poder que ele pensava possuir? Onde estavam os deuses que ele tanto adorava? Ele foi levado para longe, para a terra dos assírios, onde seria mantido prisioneiro. Na escuridão de uma cela estrangeira, longe de sua casa, de seu povo e de tudo o que conhecia, Manassés finalmente estava sozinho. Não havia altares, não havia conselheiros, não havia ninguém. Apenas o silêncio, que parecia mais pesado do que qualquer corrente. E ali, nas profundezas de sua humilhação, algo inesperado começou a despertar no coração do rei caído. A cela era fria, escura e pequena demais até para um homem sozinho. Manassés, que um dia ocupou o trono de Judá, agora estava preso em correntes de ferro, cercado apenas pelo silêncio. O rei, que se via acima de tudo e todos, estava agora reduzido a nada. As paredes ao seu redor pareciam sussurrar lembranças de sua queda. As vozes dos profetas que ele ignorara, o clamor do povo que ele abandonara e o eco das escolhas que o trouxeram até ali. Os dias se arrastavam como séculos. O orgulho que antes sustentava Manassés havia sido esmagado, e tudo o que restava era um vazio profundo. No começo, ele tentou justificar seus atos, encontrar nos deuses que adorara alguma resposta, algum alívio. Mas o silêncio que encontrou era ainda mais cruel do que sua cela. Cada noite parecia mais longa que a anterior, e cada respiração era um lembrete de que ele estava sozinho. Tão sozinho quanto um homem poderia estar. Foi nesse vazio que algo inesperado começou a acontecer. Manassés, no fundo de sua humilhação, começou a se lembrar das orações de seu pai, Ezequias. Ele se lembrou das histórias de misericórdia e perdão que ouvia quando era menino. Histórias que falavam de um Deus que ouvia até mesmo o clamor de um coração arrependido. E então, com uma voz fraca e entrecortada, ele começou a orar. No início, foi difícil. As palavras pareciam pesadas, como se sua própria língua resistisse ao pedido de perdão. Mas à medida que os dias passavam, suas orações se tornaram mais desesperadas, mais sinceras. Ele clamava por misericórdia, não com a arrogância de um rei, mas com a humildade de um homem que sabia o quanto havia errado. E então, algo aconteceu. Naquele silêncio opressor, ele sentiu algo diferente. Uma paz que ele não entendia, mas que o fazia chorar como uma criança. Seria possível que Deus, depois de tudo, estivesse ouvindo? Seria possível que houvesse uma segunda chance para alguém como ele? Algo inexplicável aconteceu. Contra todas as probabilidades, Manassés foi libertado. O grande império assírio, que tantas vezes esmagara reinos e povos sem hesitar, fez o que ninguém imaginava. Permitiu que o rei caído voltasse para sua terra. Não era apenas uma libertação física, mas algo maior, quase como se fosse um milagre que só poderia ser explicado pela mão invisível de Deus. Manassés, que partira como um homem arrogante e rebelde, retornava agora quebrantado e transformado. Quando ele pisou novamente em Jerusalém, a cidade parecia diferente, quase como se o tempo tivesse parado para testemunhar o que viria a seguir. O povo olhou com espanto. Muitos não sabiam o que esperar do homem que antes os havia levado às trevas. Mas o Manassés que voltou não era o mesmo que havia sido levado. Algo em seu olhar, em seus gestos, indicava uma mudança profunda, algo que não poderia ser fingido. A primeira coisa que ele fez foi o impensável. Mandou derrubar os altares pagãos que ele mesmo havia erguido. Um a um, os símbolos de sua antiga rebeldia foram destruídos. Ele ordenou que o templo fosse purificado, restaurado à glória que tinha nos dias de seu pai, Ezequias. Era como se ele tentasse, com cada ato, desfazer os anos de destruição e idolatria.
Mas os danos eram profundos. O povo, dividido e confuso, não sabia como reagir. Muitos haviam abraçado as práticas pagãs que Manassés incentivara, e agora, vê-lo renunciar a tudo isso, deixava um rastro de incerteza. Mesmo assim, ele persistiu. Reconstruiu o muro da cidade e fortaleceu suas defesas, como se quisesse proteger não apenas Judá, mas o compromisso que ele havia renovado com Deus. Apesar de tudo, as marcas de suas escolhas passadas permaneciam. As reformas não eram suficientes para apagar os anos de pecado, e o coração do povo já não era o mesmo. Ainda assim, Manassés seguia em sua missão, como um homem que buscava redenção até o último momento. E enquanto ele trabalhava para reconstruir o que havia destruído, o tempo avançava inflexível, preparando o cenário para o final de sua jornada. Os anos se passaram, e Manassés, já envelhecido, continuava governando Judá. Seu semblante era marcado não apenas pelo peso dos anos, mas pelas cicatrizes de uma vida cheia de altos e baixos, de decisões que ecoavam por todo o reino. Ele não era o mesmo homem que havia ascendido ao trono tão jovem e impetuoso. Era agora um rei que carregava o fardo de suas escolhas e a responsabilidade de tentar guiar seu povo de volta ao caminho certo. Os atos de restauração que ele iniciou após seu retorno continuaram até seus últimos dias. Ele incentivava o culto ao Senhor, falava ao povo sobre a fidelidade de Deus e alertava contra os erros que ele próprio cometera. Mas a tarefa de reparar o coração de uma nação não era tão simples quanto reconstruir muros ou derrubar altares. Os anos de idolatria e corrupção haviam deixado cicatrizes profundas na alma do povo, e muitos continuavam divididos entre o Deus de Israel e as práticas pagãs que Manassés havia introduzido no passado. O rei sabia que não poderia mudar tudo. Talvez ele nunca tivesse palavras para expressar a totalidade de seu arrependimento, mas era claro que sua vida, desde o momento em que clamou a Deus na prisão, havia se tornado uma jornada de busca por redenção. Ele governou por 55 anos, o mais longo reinado de qualquer rei de Judá, e nesse tempo viveu como um exemplo vivo de transformação, tanto pelo poder destrutivo do pecado, quanto pela graça capaz de restaurar até mesmo o mais perdido. Quando Manassés morreu, seu corpo foi sepultado em Jerusalém, mas o impacto de sua vida continuaria a ser sentido por gerações. Seu filho Amon assumiu o trono, mas o legado de Manassés era um misto de ensinamentos preciosos e lições dolorosas. Ainda hoje, sua história ressoa como um lembrete poderoso sobre as escolhas que fazemos, o impacto que elas têm nos outros e a surpreendente misericórdia de Deus, que pode alcançar até o mais distante de seus filhos. Mas mesmo com tudo isso, a pergunta permanece: até que ponto os erros de um homem podem moldar o destino de uma nação? Talvez seja nessa tensão que encontramos as lições mais profundas. A história de Manassés é como um grande espelho, refletindo tanto a fragilidade humana quanto a imensidão da graça divina. Ele começou sua vida cercado de promessas, mas foi tomado pelo orgulho e pela rebeldia. Durante grande parte de seu reinado, parecia que ele fazia questão de se distanciar de tudo o que era sagrado. Seus atos de idolatria não apenas mancharam sua alma, mas também desviaram um povo inteiro do caminho certo. No entanto, no momento mais escuro de sua existência, quando parecia que tudo estava perdido, aconteceu algo que poucos esperariam. Ele se voltou para Deus. É impossível ignorar o impacto de sua transformação. Manassés nos mostra que mesmo após cometer erros que nos afastam dos outros, de nós mesmos e de Deus, ainda há espaço para arrependimento. Sua vida grita uma verdade que ressoa profundamente. Não importa quão longe alguém vá, a mão de Deus pode alcançar até o coração mais endurecido, mas também há um lembrete doloroso em sua jornada.
O peso das escolhas erradas nem sempre desaparece de imediato. O que ele fez deixou marcas profundas em Judá, e as consequências de seus atos perduraram muito além de sua própria vida. Manassés nos ensina que o arrependimento é poderoso, mas não elimina o impacto de nossas ações. Ele mostra que buscar a Deus com sinceridade pode nos transformar, mas a responsabilidade pelos danos causados ainda é nossa para carregar. A lição mais importante talvez esteja em sua determinação de, mesmo com as cicatrizes de seu passado, tentar fazer o bem até o fim de seus dias. É uma história de queda, redenção e, acima de tudo, de um Deus que nunca desiste de seus filhos. E agora, quando olhamos para essa história, não podemos deixar de refletir sobre nossas próprias vidas. Que escolhas estamos fazendo hoje? Que impacto terão amanhã? A história de Manassés é um convite para considerarmos o peso de nossas decisões, a força do arrependimento e a esperança que sempre nos espera, não importa quão longe tenhamos ido. Se você gostou da história do rei Manassés e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.